como que a gente faz, Tati? Tem uma postura específica? Como que funciona esse negócio aí? A Lisiane, eu acho que ela tá segurando o celular. Talvez você tá assim, Lisiane, com o celular, tipo, segurando assim? A prática, para você se sentir mais confortável, você pode deixar o celular do lado, você vai só ouvindo mesmo, tá? Tá, Porque senão você vai tá ter que bom. fazer a prática segurando. Aí eu Tá. acho que. Porque eu não preciso necessariamente. Você, né? Você pode deixar até a câmera aberta, só para ver que você tá ali, mas você pode deixar o celular ali do ladinho para ficar mais confortável, porque a gente quer uma postura um pouco mais confortável. Então, todo mundo Tá aqui bom. acho que está sentado, né? A gente vai continuar sentado do jeito que a gente está. Só que, por exemplo, eu, Tati, estou com a perna cruzada agora. O que eu vou fazer? Eu vou descruzar as minhas pernas. Porque quando eu cruzo e fico ali um tempinho parada, eu vou começar a sentir dormência, vai, sei lá, formigar, várias coisas. Então, quando eu tô com a perna mais neutra, né? Então, vocês estão com a perna descruzada aí? Não é obrigação, gente. Quem quiser fazer aí numa posição diferente, pode fazer. Mas eu quero uma postura um pouquinho mais confortável. As costas, eu sempre falo pra pessoa não ficar muito assim, ó, sabe assim? Tipo, tem gente que faz a prática assim, ó. Parece a Samara do Poço, velho. Mas não é, não precisa. Eu acho que é melhor vocês terem também uma estabilidade na coluna, um alinhamento. Não precisa fazer, sabe, aquele peito de pombinha, mas assim, uma postura, a gente chama até de postura da dignidade, que é quando as minhas costas estão alinhadinhas com a cabeça. Cuidado para a cabeça não fazer isso aqui, senão vocês vão até tirar um cochilo, a intenção não é tirar cochilo. A intenção é estar consciente de uma maneira confortável. Tudo bem até aqui? Todo mundo pegou alguma dúvida? É isso. Então, basicamente, do jeito que a gente está, só que com uma postura um pouquinho mais alinhada e com as pernas descruzadas. As mãos, aí por isso que eu falei para a Lisiane, né? As mãos vocês podem colocar assim no colo aqui, apoiadinha na. Não precisa fazer aqueles negócios assim, tá, gente? Isso aqui é coisa de outras práticas. Na atenção plena não tem isso aqui, não. Né? Os mudras. Tem os mudras, assim, os coisas, sei lá. Só sei esse, na verdade. A Jean deve saber mais. Então tá. Aí quando a gente se ajeitou, então vamos se ajeitando aí. Quando a gente já escolheu mais ou menos como que a gente vai ficar, a gente vai suavemente também fechando os olhos. Quem tiver com muito, muito, muito sono, pode deixar os olhos entreabertos aqui, ó. Eu, por exemplo, olhando na mesa, meio que perto do notebook aqui, ó. Não é olhar para frente, é olhar um pouquinho para baixo, entreabertos. E quem quiser fechar os olhos, a gente pode fechar também. Então aqui a gente vai aos poucos levando a atenção, a curiosidade para o nosso próprio estado interno, como se estivesse tirando uma pequena fotografia de como nós estamos nesse sábado de manhã. Notando o próprio corpo nessa posição sentado. Observando que tem partes que tocam a superfície, o chão, e outras partes que não tocam. Talvez notando o impulso, uma vontade de fazer outra coisa, de se movimentar. Às vezes também é possível observar algum tom emocional e até pensamentos passando pela mente. E nesse primeiro momento a gente apenas quer observar tudo isso, sem expectativa, sem julgamento, acolhendo essa realidade que estamos vivendo no presente momento, tal como essa realidade é, deixando de lado o nosso desejo de que essa realidade fosse diferente do que ela é.
E a partir dessa consciência mais ampla, no corpo, na mente, eu convido vocês a irem pouco a pouco levando curiosidade e a consciência para a própria respiração. Então, aqui a gente não precisa mudar o ritmo da respiração. A intenção, o convite, é apenas observar a respiração acontecendo naturalmente no corpo, no seu próprio ritmo. Nesse momento, eu até convido vocês a colocarem uma mão apoiada ali na região do peito, pertinho do coração, e a outra mão a gente pode colocar lá na barriguinha, no umbigo, perto do umbigo. Porque assim a gente apoiando as mãos, é possível observar esse contato, esse toque da mão com essas duas partes do corpo, que são partes onde a gente pode notar o movimento da respiração acontecendo. Então, ao inspirar, a gente observa esse pulmão crescendo, inflando, a barriguinha também dando uma expandida. E quando a gente exala, naturalmente há uma contração, vai esvaziando o pulmão. E assim a gente pode ir observando esses movimentos da respiração no seu próprio ritmo, apenas respirando com um pouquinho mais de consciência e principalmente sem julgamento, sem expectativa. Está tudo bem se tiverem pensamentos, se você se distrair. O convite é apenas observar esse pensamento, essa distração, e aos poucos voltar a consciência ali para as mãos, para o peito, para a barriga, que continuam se movimentando. E gentilmente a gente pode ir voltando as mãos lá para a posição original, onde elas estavam, mas ainda conscientes de que o corpo continua respirando, de que os movimentos nessas duas partes do corpo continuam acontecendo. Continuando observando a respiração, da maneira que for possível. Nesse momento, a gente pode até começar a pensar em fazer uma contagem dos ciclos respiratórios. Então, a gente inspira, exala, conta 1, inspira, exala, conta 2, inspira, exala, conta 3. E assim a gente pode, quem sabe, chegar até o número 10. E é natural que a gente se perca, que a gente se distraia, que tenha pensamentos. Aí a gente pode simplesmente recomeçar essa contagem dos ciclos, sem julgamento, acolhendo os pensamentos, as distrações e apenas recomeçando quantas vezes forem necessárias.
E aos poucos, se preparando para migrar novamente a atenção para o corpo como um todo, levando novamente consciência para as partes do corpo, as partes que tocam, as partes que fazem mais pressão na superfície. Talvez a temperatura diferente, algumas partes do corpo podem estar um pouquinho mais quentinhas, outras um pouquinho mais frias. Notando também alguma percepção do ambiente, se há pessoas próximas, sons próximos, ou silêncio. A luminosidade do ambiente, então, mesmo de olhos fechados, a gente pode notar se entra pouca luz, muita luz. E nesses instantes finais de prática, você pode aproveitar e dizer a você mesmo: obrigada por esse momento, obrigado por esse momento. Independente do que eu tenha encontrado, toda vez que a gente leva a consciência para nós mesmos, de maneira gentil e acolhedora, eu estou me cuidando, me conhecendo, e é assim que eu vou evoluindo, crescendo, me desenvolvendo. Então, toda transformação começa com autoconhecimento. Então, se agradeça por ter se dedicado a esse momento de pausa, de conexão com você mesmo. E aos poucos a gente vai despertando o corpo. Então, aqui a gente pode começar a movimentar, se é que a gente já não movimentou. Então, a gente vai movimentando as mãos, os braços, os pés, como se estivesse acordando, despertando, fazendo esses movimentos ainda de maneira mais consciente, então espreguiçando, fazendo o que o corpo de vocês está pedindo para fazer. A gente vai fazendo os movimentos. Quem quiser ir abrindo os olhos, quando se sentir pronto, pronta, pode ir abrindo também. A gente vai voltando aqui para o nosso encontro, para o externo. E agora é aquele momento que vocês vão pegar a caneta de vocês, o lápis, e o que que vocês podem registrar? Qualquer coisa que chamou mais a atenção de vocês, porque às vezes é tanta coisa, né? Eu sei, às vezes é tanta coisa que acontece, ou tanto pensamento que a gente tem, a gente não sabe nem o que que registra, né? Mas aí vocês podem colocar, Tati, tive muitos pensamentos. Tati não, né? Coloca para vocês mesmo, ó, muitos pensamentos. Senti sono, senti inquietação, me deu um ciricutico que eu queria fazer tudo, menos ficar parado. Não coloca, gente, é hora da gente ser sincero com a nossa prática, observar se eu, sei lá, se eu tô triste, se eu tô alegre, se eu tô bem-humorado, então alguma questão emocional também, se eu tô com dor no corpo ou não, enfim. É muito pessoal esse registro, mas a ideia é transformar em palavras o que vocês notaram e observaram durante a prática. Vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem, aí a gente volta para cá.